Mais perturbador do que fugir do lugar onde se perdeu tudo é retornar por vontade própria. E aí, cambada? Eu sou o Gustavo Domingues, também conhecido como Rei Grifo, e feliz ano novo! Bem-vindo a 2018. E hoje, para começar o nosso ano, eu vou falar do Ordem Vermelha, do Felipe Castilho. Ordem Vermelha, Filhos da Degradação. Ordem Vermelha ele é um livro lançado pela Intrínseca em conjunto com a CCXP. Para quem não sabe, a CCXP é um acrônimo para Comic Con Experience, que é um evento anual que inicialmente foi montado pelo pessoal do Omelete. O Ordem Vermelha ele foi escrito pelo Felipe Castilho, mas ele foi desenvolvido em conjunto com o Rodrigo Bastos Didier e com o Vitor Hugo Souza. O Rodrigo e o Vitor, eles são artistas, na verdade, eles fazem a parte de... O Rodrigo Bastos Didier, se não me engano, ele é o desenhista principal, e o Vitor Hugo, ele faz modelos, ele é um especialista em escultura, etc. E o livro foi feito com direção criativa do Érico Borgo e do Renan Pizzi. O Érico Borgo, para quem não conhece, ele é um dos fundadores do site Omelete, um dos maiores sites de entretenimento do Brasil, e o Renan Pizzi, ele é o dono da Pizzi Toys e da Iron Studios. Tanto o Érico Borgo como o Renan Pizzi, eles estão envolvidos com a organização da CCXP, por isso que eles fazem parte da parte criativa, fizeram da parte da direção criativa. Porque esse livro, ele é um projeto, ele não é... apesar de ele ter sido todo escrito pelo Felipe Castilho, ele não foi todo feito pelo Felipe Castilho. Ele é um projeto que foi feito em conjunto. Ele foi anunciado como o primeiro fruto criativo da CCXP. Então ele é um livro do primeiro universo da CCXP. Você pode ver, né, como esse livro ele foi editado pela Intrínseca e ele tem uma qualidade excepcional de criação por dentro. Como vocês podem ver, o meu é assinado. Ele tem todo um cuidado gráfico excepcional. O mapa de Terak. Ok, eu falei sobre o livro, como ele surgiu, o projeto e etc. Mas vamos falar sobre a história do livro agora. A história do livro, ela se resume principalmente à cidade de Unterak. Unterak é uma cidade gigante, feita em anéis concêntricos. Existe um miolo e depois existe a parte externa. Ela fica à base do Monte Atul. E Unterak é dominado pela deusa Una. A deusa Una, ela é a união de 6 deuses do passado. 6 deuses do passado se uniram, se transformaram em uma deusa, e eles obrigam todo mundo a idolatrá-la. Uma das principais características da Una é que ela odeia a cor vermelha, então a cor vermelha é proibida em toda Unterak. É uma cidade de fantasia, fantasia estilo medieval, ainda existe pólvora, mas não existem armas de fogo. Até então, né, não apareceu nenhuma. Unterak é habitada por raças como humanos, anões, caorches, que são, até certo ponto, análogos de elfos. É assim que eu encaro eles, pelo menos. Eu sei que eles não são elfos. O livro até deixa isso bem claro, mais para o final. Mas os caorches eu acho ainda muito parecidos, que eles são versões mais altas de humanos. Eles parecem mais bonitos em geral, eles têm uma habilidade de trocar a cor da pele, e eles podem reproduzir com humanos, e gerar mestiços, né, meio caorches. Por isso que eu lembro de meio elfo, na verdade. Também existem os gnolls, existem gigantes. Os gnolls, eles são homens hienas, eles são muito populares como monstros do Dungeons & Dragons, por exemplo. Eu fiquei muito animado quando eu soube que iam ter gnolls, mas eu fiquei muito triste porque não tem nenhum personagem gnoll. Infelizmente, eu achei os gnolls um pouco subutilizados no livro. Eles são só cães raivosos. E também tem os Sinfos. Os Sinfos, eles são um análogo de Halfling, com um background um pouco mais parecido com uma fada. Digamos assim, eles são versões pequenas de humanos, têm orelhas pontudas, eles gostam de viver em bosques, eles têm fortes ligações com árvores, na verdade, eles se reproduzem através das árvores. Eles não são assexuados, eles não têm sexo. E eles são muito ligados à música e à dança também. Eles têm uma espécie de dança que mistura luta com dança. Essa é a história do mundo, que é uma coisa que tem que ser passada. E dentro desse universo, um grupo acaba se unindo para lutar contra a opressão da Una e de seu soldado mor, de seu grande dominador, que é o General Progon. Progon parece um anagrama de pogrom. Pogrom
uma palavra russa que significa causar estrago ou destruir metodicamente, fazer caças étnicas, como eles faziam perseguições aos judeus, no caso dos russos, dos povos eslavos em geral. Eu acho que é bem adequado o nome pro general Progon. Eu dei o background da história e eles se juntam e lutam contra a Ona. É isso. Vamos para os personagens. Os principais personagens, eles são o Aerion, ele é um humano, um falcoeiro que vive no puleiro. Os falcoeiros, eles cuidam dos falcões, que são usados como meio de enviar mensagens rapidamente. O Aerion, ele tem um falcão chamado Bico Fino, que é o falcão predileto dele, e com quem ele tem um contato muito próximo. O Aerion também, ele tem uma história do passado, que o pai dele, ele disputou um Festival da Morte. O Festival da Morte é uma luta na Arena de Obsidiana, que é um local que existe lá. E esse Festival da Morte é como se fosse uma luta no Coliseu, em que você luta contra criaturas estranhas ou outros oponentes, e o vencedor, em geral, ele ganha a sua semi-liberdade, porque o máximo que as pessoas que são servos mesmo, escravos, podem ter é a semi-liberdade, que é o direito de viver na parte externa da cidade, não fora da cidade, mas nos círculos, quanto mais no centro, pior a sua situação. Quem trabalha no miolo são verdadeiros escravos, tanto que eles têm uma linha de servidão marcada no rosto, que é uma espécie de uma tatuagem com um risco. O pai do Aelian, ele tentou vencer, ele foi muito bem, mas apesar disso, ele foi morto no final. Porque o último oponente dele no Festival da Morte foi o General Progon, e ele é quase invencível, segundo a história. Outros personagens são a Hazi e a Yanisha, elas são um casal de Kaoshis. Elas têm um plano para derrubar o governo, na verdade, derrubar a deusa Una, porque elas têm conhecimento de um segredo sobre o governo e elas querem usar ele. Elas estão, no início da história, elas estão se preparando para participar de um desses festivais da morte, que é onde elas vão ter essa oportunidade. Outro personagem é o Harun. O Harun, ele é uma autoridade, que é uma pessoa com um servo com um certo poder. Ele é um superior do Aerion, encarregado ali do puleiro. Ele é um anão e ele tem toda uma história por trás dele bastante interessante. Eu vou falar mais a respeito depois, quando eu começar a apontar os pontos positivos e negativos do livro. Também existem outras duas personagens. Tem a Ana, que é uma personagem que ela assume um papel um pouco de uma mentora para outros personagens. E a Venoma, que ela é uma assassina extremamente letal, muito conhecida e temida dentro da cidade de Unterak. E finalmente tem o Ziggy. O Ziggy, ele é um sinfo. Como eu disse, os sinfos, eles são a mistura de halflings com fadas. Eles controlam animais através de música. Eles são usados, então, para trabalhar com colheita, porque os animais de tração são quem fazem a aragem da terra. Os animais de tração que eles usam são os betouros, que eles são uma mistura de besouro e touro. Na verdade, na minha cabeça, eles são simplesmente besouros gigantes, principalmente aqueles besouros de chifre. O Ziggy, esse nome eu acho extremamente sugestivo, porque ele é um músico que tem uma aparência andrógena, então provavelmente o sobrenome dele é Stardust. Eu não consigo deixar de pensar que os Sinfos são os legítimos hobbits brasileiros, porque o Ziggy, por exemplo, ele é muito ligado à música e é uma coisa chamada Akaita. Akaita é uma espécie de dança misturada com luta, o que me lembra muito capoeira. Então eles são hobbits capoeiristas. E eles também tocam muita música. Então, se eles gostam de capoeira, que música eles tocariam? Não sei. Seria bem brasileiro. Pagode? Então, seria engraçado. Já que talvez o Ziggy seja extremamente baseado no David Bowie, se um dia eu tiver uma antologia de contos do mundo de Unterak, eu vou mandar um conto sobre um sinfo chamado Belo, que toca pandeiro. E ele tenta acalmar os betouros tocando freneticamente seu pandeiro. Seria excelente. Como parte dos personagens, também tem os vilões, né? Tem o General Pogoron, que ele, apesar de ser um personagem que não aparece muito, ele tem um background, uma história por trás dele interessante. E também tem a Una, que é a deusa. Ela aparece, não muito, não dá pra falar muito sobre ela, porque muitas coisas a respeito dela seriam spoilers do livro. Ok, sobre escrita. Escrita é excelente. É um dos pontos altos do livro. Esse livro foi magistralmente bem escrito. Ele foi muito bem feito, muito bem realizado.
Eu acho eu acho legais, eu acho as descrições muito interessantes, eu acho as descrições estão na medida certa, eu acho os diálogos muito bons, né, muitas vezes divertidos, principalmente não nem tantos diálogos entre os personagens principais, eu acho muito engraçado os diálogos das pessoas comuns, assim. Eu acho que é um dos pontos que o livro brilha, principalmente quando são superiores e soldados brigando entre si, ou pessoas conversando no mercado. Eu acho que sempre esses diálogos são muito bons. E esse livro foi muito bem planejado, muito bem realizado e muito, muito, muito bem feito. Ok, agora vamos para as considerações finais, mas na verdade não são considerações finais. Agora eu vou deixar a minha opinião sobre as coisas do livro nessa parte, e será bem longa. Primeiro eu vou tirar da frente a parte ruim, eu vou falar das partes que eu não gosto. Com a construção do mundo, acho que esse mundo podia ter ido além. Ele foi construído de uma maneira para ser bem familiar aos leitores de fantasia, eu acredito. Por isso tem todos esses tropos, tem os anões, e tem os sinfos, que são parecidos com outras raças, e os Kaors, que são parecidos. São análogos fortes de raças que existem em outras obras de fantasia. Principalmente os anões. Os anões, eles não só existem, não só eles chamam anões, como eles são habilidosos com construções, e invenções e coisas mecânicas, e pólvora, que são clichês já de obras de fantasia de anões. Você pensa em, sei lá, Warhammer, ou Tolkien, ou qualquer outra obra que os anões apareçam, tem muito disso. Desde, sei lá, Elder Scrolls, Dragon Age, Dungeons and Dragons, todas essas histórias que contêm anões, eles têm habilidades muito parecidas. Tem uma revelação também de uma raça que existe a mais no fim, que eu achei meio desnecessária um pouco. Eu sei que depois ela provavelmente vai ser explorada em outros livros, mas não acrescenta. Eles aparecem muito rápido, têm uma posição de importância e eu acho que eles não são tão desenvolvidos e tão explorados. Quem lê o livro imagina o que eu tô falando, né? Uma raça nova que aparece só no fim do livro. Eu gostei da adição dos Gnolls, eu gostei pra caramba, só que eu achei uma pena eles não terem sido utilizados como uma raça senciente, como inteligentes. Eles são uma raça bestial. Falam que no passado eles foram inteligentes, mas atualmente eles são bestiais. Eu fiquei torcendo pra ter um personagem Gnoll conversando lá com as pessoas, ou de repente até um personagem principal Gnoll, mas infelizmente não tinha. Outra coisa assim, completamente pessoal, eu gostaria que tivesse um Gnoll dentro da história. Eu achei que foi uma oportunidade perdida. Eu só tenho um pequeno problema também com o epílogo do livro. O epílogo do livro, ele se passa muito tempo depois que a história do livro fecha. Eu achei que a história tinha fechado bem, legal, podia estar lá. Eu sei que aquilo é um gancho para outra história, mas o epílogo, ele joga uma historinha lá da frente, que ele muda coisas fundamentais de alguns personagens. E falou assim, passou muito tempo, esse personagem mudou, e agora ele é assim. E só pra te manter interessado, pra você falar assim, putz, o que aconteceu pro personagem ficar daquele jeito? Mas eu achei desnecessário, sabe? Essa é a palavra correta para o epílogo. Eu achei o epílogo desnecessário. É interessante aquilo, porque para você ter uma visão do futuro, do que vai acontecer com alguns personagens, mas eu acho um pouco um chute no saco por causa da mudança brusca de um dos personagens, e agora a gente vai demorar sei lá quanto tempo para saber o que aconteceu. Eu achei que o final em si já era um pouco cliffhanger, já estava bom bastante. Terminando o livro, você percebe que ele é um livro que foi feito para um universo expandido, para uma coisa grande. Então, quando você termina ele, você percebe que ainda vai haver mais. Agora, essas são minhas observações bobinhas. A minha principal reclamação a respeito do livro é o desenvolvimento de alguns personagens. Veja bem, esse livro ele se foca principalmente no Aelian, no Harun, na Hazi, em menor escala, a Ana, Venoma e o Ziggy. O Ziggy é um personagem que eu achei ele mais ou menos médio, o desenvolvimento dele. Ele tem uma boa história, uma personalidade assim cheia de gracejos, ou uma mistura de inocência com bom humor. Ele foi bem construído, eu percebo isso, só que eu particularmente não gosto desse tipo de personagem, então também é uma coisa pessoal. As personagens que eu tenho problema são principalmente os personagens mulheres, que é a Hazi, a Ana e a Venoma. Por um lado, eu gostei que elas são personagens que lutam, que normalmente nas histórias de fantasia, infelizmente recentemente, é reservado a posição das mulheres a, sei lá, uma posição na corte. Elas vão fazer a intriga, elas vão fazer as conversas e deixa para os homens a ação sempre. É uma coisa que eu vi em Elantris, é uma coisa que eu vi no Crônicas do Trono de Pedra Bruta, em certa escala
no Crônicas de Gelo e Fogo. E nesse livro, isso é uma parte legal, elas têm bastante participação na ação. As 3 personagens mulheres, a Ana Venoma e a Razi, que tem bastante destaque, a Yanisha também, todas elas lutam bastante ao longo da história. Só que às vezes eu acho que o desenvolvimento de personagem ele fica um pouco parado nisso. Porque quando eu tento lembrar de traços de personalidade delas, eu mal lembro. Eu lembro a arma que elas lutam, cada uma. Tipo, é como se elas fossem definidas por suas armas, né? A Raze, ela luta com uma lança, a Ana luta com uma espada gigante, e a Venoma usa uma besta. E aí é tudo que eu lembro delas. Lança, espada, besta. A Raze, ela é uma das personagens principais, mais importantes da história. Muito da narrativa é baseada nela, porque assim, a Venoma é uma personagem secundária, tudo bem. A Ana é uma personagem que é uma figura de mentora, ela não vai ter desenvolvimento ao longo do livro. A Raze, ela é uma das personagens principais, ela deveria ter um desenvolvimento durante o livro. E acontecem muitas coisas com ela, acontecem coisas traumáticas, terríveis, mas no fim eu tenho a impressão que ela não mudou, que ela não aprendeu nada com tudo que eles passaram. Ela continua com as mesmas ideias sobre o mundo, os mesmos ideais. Nada que ela acreditava foi desafiado. Pô, ela esteve sempre certa, digamos assim. E outro traço é que ela é extremamente eficiente. Eu não tenho problema com personagens que são extremamente eficientes, mas quando isso é um principal traço do personagem, parece que ele não é uma personagem. Parece que é uma ferramenta dentro da história para realizar coisas, para fazer o enredo avançar apenas. Isso também faz com que você não tema pelo personagem. Então a Haze é uma personagem que eu praticamente não tinha medo dela morrer ou ser vencida, nem nada. Ela tem uma melhora significativa na porção final da história, principalmente quando existe um traço de personalidade dela que é ligeiramente mudado por causa da influência de outro personagem. Mas é uma coisa assim que eu não vi esse traço de personalidade ser tão diferente anteriormente, para que naquele momento fale que, mudou, ela fez um discurso agora e ela é uma pessoa mais, sei lá, carismática, etc. Mas, apesar de tudo, eu acabei gostando do personagem, porque, assim, não tem jeito, personagens deficientes acabam sendo mais carismáticos, é o estilo Conan, essas coisas, né, personagens que lutam pra caramba. Eu não sei, eu acho que ela podia ter sido mudada por tudo que acontece. Não existe uma representação tão forte disso no final. Ela acaba parecendo um personagem plano e não um personagem circular. Ela é a personagem feminina que é a principal, e eu fiquei um pouco triste por causa disso. Diferente dos outros personagens. Agora vamos falar das partes que eu gostei do livro. Primeiro, a construção de mundo ela é fantástica. As pequenas características que foram criadas para esse mundo são muito, muito legais. A ideia da mácula, a proibição do vermelho, por exemplo, as pessoas têm uma coisa com o vermelho achando que ele dá azar, por exemplo. E aí quando elas veem sangue, o sangue não poderia ser derramado. Então eles usam um negócio chamado mácula. É uma gosma preta lá que os caras eles podem usar nas armas e aquilo é como se fosse um coagulador instantâneo. Então você pode perfurar a pessoa, quando você tira sua arma da pessoa, ela não sangra para fora do corpo, ela vai ter só uma hemorragia interna, por exemplo. Mas a parte da entrada, o ferimento de entrada e saída da arma, a mácula fecha ele. Então a pessoa ela é perfurada, ela pode ser morta, só que ela não sangra. A mácula é utilizada em várias coisas, as pessoas podem ser batizadas nessa mácula, elas ficam enlouquecidas. Tem diversas ideias a respeito. A origem da mácula é um negócio interessante. Ela é muito bem utilizada. Ela tem a ver com as origens do General Progon, que é outro que tem uma origem legal, muito bem feita. As outras construções do universo, as divisões da cidade, as coisas que existem dentro da cidade, são muito legais. As histórias do passado, você sempre quer saber mais a respeito, porque é aquela história de passado glorioso, todas as raças ali dentro tiveram um passado glorioso diferente, os anões construíam coisas incríveis, os gnolls eram inteligentes, agora eles são bestiais, e eles estão numa época meio uma idade das trevas do mundo de Uterak. Uma coisa que eu gostei bastante é que, por exemplo, não existem cavalos, eles foram extintos, e criaturas assim, mamíferos em geral quase não tem. E existem muitos insetos. Insetos gigantes são usados para várias coisas, então esses betouros, eles são bastante presentes na história, eles são legais. Um outro que aparece também são uma espécie de gafanhoto que é usado como montaria por alguns soldados, que é um gafanhoto gigante, extremamente violento, que os caras usam
pra lutar, eu achei bem legal. Eu achei bem interessante essa utilização desses insetos gigantes como montarias e como animais de extração, coisas do dia a dia mesmo. Inclusive, eu fiquei até pensando sobre carne, se as pessoas comem carne, porque parece que não tem nesse mundo nenhum animal que possa prover carne para elas. A construção do mundo eu achei super bem feita, muito bem escrita, pensada, construída. Tipo, desde as moedas que eles utilizam, a taxa de câmbio, os mapas locais, as raças, as habilidades antigas, as armas. Eu gostei que, como eles não, em geral eles não derramam sangue, a maior parte dos soldados eles usam massas e clavas e martelos como armas, porque são as armas de esmagamento que não perfurariam as pessoas. E existem uma série de costumes em relação a tentar não exibir o vermelho. Por exemplo, se seu rosto fica vermelho por causa do sol, as pessoas cobrem com maquiagem, algum outro tipo de coisa. Outra coisa que eu falei, a narrativa é muito bem feita, o livro é absurdamente bem escrito. O Felipe Castilho, um dos escritores que escrevem melhor que eu conheço. Agora que eu li este livro, eu tenho propriedade para poder falar isso, porque eu já tinha ouvido falar, eu acreditava, só que eu não declarava. Agora que eu leio, eu acredito. Outra coisa, esse mundo tem muito, muito potencial de crescimento, como um mundo de fantasia, porque nós ainda não vimos outras regiões, outros povos que são citados brevemente, vagamente, e eu acho que vai ter muita coisa legal dentro desse mundo. A melhor parte que eu achei é engraçado que ela é a antítese da parte negativa, né? Que eu falei que a parte negativa eu não gostei do desenvolvimento da Hazi e etc. A parte principal é o Raelian e o Harun, que são dois dos personagens principais e que representam, sei lá, pelo menos uns 70% da história. Os dois juntos, até 80%, eu diria. O Aelian, que é o humano, e o Harun, que é o anão. Eles têm um desenvolvimento excepcionalmente bom. Os dois personagens são muito bem construídos. O Harun, ele é um personagem que, quando você pensa nele, ele tem uma série de histórias por trás dele. Ele é casado com uma mulher que é religiosa, que é numa religião que ele não acredita, mas ele não quer entrar em conflito com ela, então ele deixa ela continuar seguindo aquela religião. Ele tem um filho agora com ela, e ele ama ela, mas ele tem um problema ainda com isso, com o fato dela ter essa religiosidade. O Harun é perseguido pelo fantasma do avô dele, que pentelha ele o tempo todo para que ele ache artefatos antigos dos anões. Então, o Harun ele tem muita coisa acontecendo na vida dele ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, ele é uma autoridade, que é uma posição de poder dentro. Acontecem coisas que desafiam a visão dele de mundo e fazem com que ele passe a duvidar do poder estabelecido dentro do mundo. Então, ele é um personagem que tem uma mudança dentro da história. Ele é um personagem que aprende que coisas fundamentais que ele acredita são mudadas. E sem falar que o Harun, ele é um personagem também extremamente eficiente da forma dele, principalmente quando tem a ver com anões, com encontrar coisas de anões, utilizar. Não dá pra falar muito, porque é tudo spoiler, mas o Harun é um personagem muito bem criado, muito bem desenvolvido. No final, é um dos personagens que eu mais gostaria de ver mais a respeito. E o outro personagem que é absolutamente bem feito é o Aelian, que é a mesma coisa do Harun. Ele tem uma história por trás dele, da família, tragédia do passado. Ele tem uma vida que é só ele tentando sobreviver, mas ao mesmo tempo ele tentando fazer a coisa certa, quando ele percebe que ele precisa fazer isso. Coisas que ele acredita também são desafiadas. Ele tem relacionamentos pessoais em que ele odeia pessoas específicas pessoalmente. Ele tem até um conflito com um outro personagem principal. O Harun. O Harun era o superior dele. Ele também é um personagem muito bem realizado. Muito bem feito. Então, e é interessante que os dois eles lutam. Eles até são bons nisso. O Aerion menos. Mas eles não são definidos por isso. Eles são definidos mais pela personalidade deles e pela relação que eles têm com outras pessoas. No caso, o Harun e o Aelian têm uma relação entre eles. O Harun tem a família dele, o fantasma do avô dele. E o Aelian tem a história com outros escravos que trabalham no puleiro. Tem as histórias com os outros superiores, as outras autoridades que trabalham no puleiro também. E sem falar na sombra do pai dele, que assombra ele o tempo inteiro. Que é não só pelo desejo de vingança, mas pelos medos que o Aelian desenvolveu por causa do que aconteceu com o pai dele. Então, os dois personagens, eles são dois personagens fantásticos, muito bem feitos, e que, na minha opinião, levam o livro para frente. O que eu posso dizer absolutamente sobre a Ordem Vermelha é:
Atualmente, ele é o meu livro predileto de fantasia, escrito por um brasileiro. Ele é um livro muito, muito bem feito, magistralmente bem feito. Ele está com certeza no nível de excelentes livros de fantasia que a gente recebe do exterior. Existem muitos livros assim aqui no Brasil, mas esse livro foi muito bem feito, muito bem planejado. Todo o trabalho por trás dele, envolvendo muita gente, ficou excelente. Então, resumindo, se eu recomendo, com certeza é um livro magistralmente bem escrito, a história é bem feita, os personagens, no geral, acabam com um saldo positivo para mim, são muito bem feitos, a narrativa é bem construída, as batalhas são legais. Eu acho que ele tem todos os elementos de um excelente livro de fantasia. Eu recomendo fortemente para todo mundo Ordem Vermelha, do Felipe Castilho. Essa é a minha dica de hoje, a primeira do ano. Espero que esse ano seja excelente para vocês, que você tenha muita fantasia na sua vida. Esse ano, vamos proceder com muitos livros brasileiros também. Ainda vou intercalar com os blockbusters que vêm lá de fora, mas a gente vai tentar dar uma grande atenção para os livros de fantasia brasileira. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, curte e se inscreve no canal. Eu sou o Gustavo Domingues e bem-vindo ao Canavial.